trazer notícias do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Aliás, um dia de um jogo treino importante, porque há certo tempo o Cruzeiro não era escalado pelo técnico Leonardo Jardim, e acho que agora com um pouquinho mais de tempo de trabalho, um pouquinho mais de um período para observação, e já podemos destacar que novidades importantes. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Pois é, boa noite, um abraço a você também, Cirilo, a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h11. Alô, Nação Azul, hein? Nos embalos do sabadão de carnaval, voltando do bloquinho, indo para o bloquinho, e o Cruzeiro que teve um sábado pela manhã super movimentado na toca, seguindo todo o protocolo de preparação, o primeiro jogo treino para as próximas 4 semanas. O Cruzeiro terá pelo menos é o que pretende o técnico Leonardo Jardim. Para você que está no rádio, pode vir para o YouTube também, está aí o lance onde o Matheus Pereira acerta o travessão, todos os lances do jogo, os gols do jogo, que teve 2 tempos distintos, cada tempo 60 minutos. Começando pela primeira etapa, quando o Cruzeiro venceu a equipe sub-20 pelo placar de 2-0. Lembrando, na etapa complementar, o Cruzeiro aplicou 5-0. No primeiro jogo, o primeiro gol marcado pelo Bolassi, e também no início do segundo tempo, o Cruzeiro marcando um gol com o Matheus Pereira, depois do Matheus Henrique acertar uma bola para o Matheus Pereira de peito, onde ele acerta um belo chute colocado. O Cruzeiro que foi escalado, lembrando, não é a equipe considerada titular do técnico Leonardo Jardim. Ele montou dentro das características de cada jogador e, evidentemente, cada função que vai exercer dentro de campo. Na tela também está aí o Pedro Lourenço, Alexandre Matos, estiveram pela manhã acompanhando essa atividade. O Cruzeiro que foi escalado para os primeiros 60 minutos. Teve Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, o Matheus Gamarra, que veio do Atlético Paranaense, e o Vidalba. O meio campo teve o Wallace, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira com o Dudu e o Bolassi. A novidade no primeiro tempo na equipe principal foi o Murilo Rickman, que é um atleta da base que acabou sendo utilizado no time principal na vaga do Christian. Aí fomos para o segundo tempo, onde o Cruzeiro aplica 5-0 e várias alterações feitas pelo técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro no segundo tempo teve Léo Aragão, teve o William, Jonathan Jesus, Marlon e Kaique, Romero, Lucas Silva, Eduardo com Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Foi a equipe que mais regulou, aplicou um placar de 5-0. Está aí a cobrança, né, do escanteio do Lucas Silva, o gol de cabeça do William. Destaque, meu caro Cirilo, para essa equipe no segundo tempo, que teve o Marlon atuando ali pelo lado esquerdo da zaga. E teve o Cruzeiro marcando 3 gols com o Gabigol, o William, o gol que depois da cobrança aí do Lucas Silva, e teve também Caio Jorge marcando os gols do segundo tempo, 60 minutos cada atividade programada, o Cruzeiro bem mexido, mas deu para observar muito bem o que pretende o técnico Leonardo Jardim, dando oportunidade, inclusive, para a rapaziada das categorias de base do Cruzeiro. Cirilo. Boa, Rubens, enquanto a gente fala, a turma que tá no YouTube assistindo os melhores momentos também dessa atividade do Cruzeiro. Ô Edu, eu não sei se dá para tirar algum tipo de conclusão, algum tipo de definição aí do Leonardo Jardim. O que dá para dizer é que ele fez testes, né? E são muitos testes. Se você pega a formação titular do Cruzeiro,
aquela que vinha jogando anteriormente, em nenhum momento ela foi aplicada, né? Porque teve mudança na lateral, na zaga, no meio campo, no ataque. Então são muitas modificações, muitas alterações e certamente o cara tem aí 30 e poucos dias para observar o elenco e fazer mais situações como essa. Acredito que testes, que algumas modificações aí vão ser naturais e não definitivas para esse momento. Até estamos falando de um Cruzeiro sub-20 do outro lado, Edu. Não dá pra tirar muita coisa, né, Cirilo? São equipes mexidas, o Cruzeiro com duas equipes diferentes. Não dá pra dizer que o time 1 é o time que o Leonardo Jardim tem na cabeça pra iniciar, a mesma coisa pro time 2. Agora, é um jogo treino, né? Pra você manter ritmo, alguns jogadores ganharem confiança, ainda que seja um jogo fechado ali contra o sub-20, por exemplo, o Gabigol meter 3 gols. Você ganha confiança. Fala, primeiro jogo treino aqui, depois da parada, 3 gols, então você deixa o jogador um pouco mais motivado, mas nesse período aí de 30 e poucos dias é o que o Cruzeiro tem para fazer, né? Trabalhar muito, esfriar um pouco a cabeça por tudo que aconteceu nesse início de temporada, assimilar a ideia do Leonardo Jardim, o Leonardo Jardim conhecer os atletas, e você não conhece só no treino tático e físico, você conhece no jogo treino, e dá confiança. Eu acho que é isso que o Cruzeiro pode tirar e eu espero amistosos, cara. Pelo menos uns 2 amistosos. O Rubim já vem trazendo isso ao longo da semana, é a pretensão do Cruzeiro. Pedro Lourenço falou isso também na entrevista lá na Band. Então, a gente quer ver mais desse time do Cruzeiro, não apenas em jogo treino. É curioso, né? O time 1 que o Rubem Júnior trouxe, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gamarra e Lucas Vidalba. O Vidalba aí aparecendo. Acredito que como um lateral esquerdo. Mais adiante, você pega o segundo time, Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Marlon e Kaique. O Marlon aparecendo como um zagueiro, né? Nessa formação inicial. O Vidalba como lateral no 1, o Marlon como zagueiro no 2. Testes, Edu. E uma mescla, né? Você tem, entre os titulares que vinham jogando como titulares, no time 2 você tinha o William, o Jonathan, o Romero e o Gabigol. Você pode incluir aí o Eduardo, porque Eduardo ou Marquinhos, os dois estavam no time 2. Então metade, cara. Ele mesclou mesmo. Observação. Colocou o Rodriguinho também no segundo tempo e dá pra ver pelas imagens o Rodriguinho que o Matheus dá uma assistência pra um dos gols do Gabigol, que pelo que eu vi. O Vidalba mete uma bola no travessão, Matheus Pereira participando efetivamente dos lances e para você que fez gol, para você que não acompanhou, está nas plataformas digitais da Itatiaia, Matheus Pereira bem acionado e participando bem do jogo, inclusive meteu uma bola no travessão após uma cobrança de falta. Ter os jogos amistosos mais adiante será fundamental para aí sim a gente ter algum tipo de conclusão, né? Do time que ele for colocar num jogo amistoso, vai ser certamente um número... A mescla vai ser menor, né? Hoje, primeira atividade, jogo treino, eu acho inclusive bom que o Cruzeiro tenha divulgado, né? Pra gente saber como os testes estão sendo feitos aí, como essas equipes estão sendo utilizadas, mas vai ser um período muito importante e de adaptação pro Leonardo Jardim. Jogo, lembrando, Campeonato Brasileiro no fim de semana do dia 30 de março, então no fim desse mês, aí vai ser jogo oficial, o duelo contra o Mirassol, que será marcado ainda, ou no sábado, ou no domingo, até mesmo na segunda, para começar de fato o Campeonato Brasileiro. Até lá, um período importante até para conhecimento do técnico Leonardo Jardim quanto a esse elenco. E deu para perceber, Rubem Júnior, inclusive nessa entrevista do Pedro Lourenço citada pelo Edu Panzi, a entrevista à TV Band, em que o Pedro destacou quanto ao conhecimento de elenco que o Leonardo Jardim tem, e eu pude perceber nas falas do Pedro até uma certa liberdade que o Jardim vem tendo para dar alguns toques do que é necessário também, pensando não só na questão técnica dentro do campo, mas também questões estruturais, né? O entendimento de como se fazer futebol nesse novo momento do Cruzeiro também. O Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço trouxe nessa entrevista uma fala que me chamou a atenção, né? Ele disse que o Leonardo Jardim solicitou, e o Pedro fala, uma coisa scout, que eu nunca tinha visto, um relatório de quem tá emprestado, do Departamento de Análise de Desempenho, do scout do Cruzeiro, dos atletas que estão emprestados. Semanal, né? Mas como assim não existe um relatório de atletas que estão emprestados no clube, cara? Uma coisa... É o básico. Básico, né? Você empresta um atleta, um jovem, e você não acompanha mais, emprestou, largou pra lá. Monitorá-lo, né? O tempo inteiro. Um negócio meio bizarro, né? Mas que bom que alguém chegou lá e falou aqui, isso aqui é o básico do básico. Eu preciso de toda segunda-feira na minha mesa um relatório. Como que você vai saber se o Vitinho tá bem no Goiás, se o Pedrão, que inclusive tá bem no Avaí?
Se o Tevez vai ser bem também no Atlético Paranaense. Você vai acompanhar pela imprensa? Não, meu filho. Você tem que ir atrás, você tem que ter gente observando. Semanalmente, né? Isso não existe. É um negócio de maluco. Então acho que é um novo momento, um novo profissional que está chegando com um olhar diferente para ver também e com liberdade para observar essas situações, ô Rubens. Exatamente, Cirilo, e é o que pretende fazer o Leonardo Jardim, e o tempo é necessário para isso, o conhecimento do grupo que ele tem em mãos e que o diagnóstico que ele teve é apenas ali aquela contratação do extremo que foi dado a ele, o Wanderson, que já iniciou, né, aquele trabalho um pouco mais leve na Toca da Raposa. Hoje, um time bem mexido, que não dá para tirar por base, porque ele está avaliando algumas funções dentro de campo. Aí quem sabe no jogo treino da próxima semana já uma equipe que ele considera talvez titular e também dar oportunidades para quem corre por fora. E hoje o assunto dentro do Rádio Esportes, né, que foi o goleiro Otávio, participou muito bem da atividade no gol, e a cara nova, né, a surpresa que teve na equipe principal, que veio do Sub-20 e entrou no primeiro jogo, que foi o Murilo Hickman, na vaga do Christian. É um atleta de apenas 18 anos, das categorias de base do Cruzeiro, e é o Leonardo Jardim também dando o recado que está de olho nessa rapaziada que vem nesse processo de transição. É uma outra diferença de entendimento também. Pra gente comentar essa história, tem gol do Juventude, hein? Juventude está fazendo 2-0 contra o Grêmio, eliminando o tricolor. O Grêmio é heptacampeão gaúcho? Ou hexa? Né? Acho que é hepta, se eu não me engano. Títulos em sequência lá no Gauchão. E agora tem um gol do Juventude. O Grêmio está com um a menos desde o primeiro tempo. Gemerson foi expulso. 2-0 para a equipe do Juventude. No agregado, um golzinho a mais para a equipe do Juventude, que está avançando a decisão do Campeonato Gaúcho. Ô Panzi, outra diferença de entendimento para esse novo momento do Cruzeiro é justamente essa história da base, né? Porque me pareceu um indicativo claro do Cruzeiro, quando saiu emprestando os atletas da base para tudo quanto é lado, de que, os caras não vão jogar aqui. Então vou emprestar o Vitinho, vou emprestar o Tevez, vou emprestar o Pedrão, botar essa turma aí pra rodar. Chega um novo treinador e, de novo, pelas palavras do próprio Pedro, né? E também informações que já foram trazidas aqui na nossa programação, o cara tem um certo olhar pros jovens atletas para dar espaço à molecada também. Então, é uma outra mudança de olhar nesse momento também, Edu. Quando você troca um treinador, o Cirilo, começa do zero, né? Todo mundo que está no elenco, todo mundo que estourou ali no Sub-20, ou jogadores que vinham se destacando na base, todo mundo se enche de esperança. Novas esperanças, fala, tá chegando um professor novo e agora começa do zero. O que tinha do outro treinador e que eu estava sendo preterido, agora é a hora de eu mostrar. E isso vale para todo mundo. Para quem está na base, para quem está no profissional. O Cruzeiro recentemente voltou com o seu Sub-20 para a Toca 2, para trabalhar próximo ali dos profissionais. E agora é hora dessa garotada mostrar o Leonardo Jardim, mas também para a turma do profissional mostrar ao professor que o problema talvez fosse técnico e não ali individual dos atletas, e está na hora de todo mundo dar uma resposta. As notícias do Cruzeiro, Rubem Júnior. Para dizer que o Cruzeiro está muito próximo de acerto para um amistoso, até mesmo, quem sabe, aberto para o torcedor. Vamos aguardar essas definições. O Botafogo também teve na pauta, estamos na apuração juntamente com o nosso Wellington Campos, então teremos um jogo treino por semana, e nessas próximas 3 semanas teremos esse amistoso, onde o técnico Leonardo Jardim pode apresentar também para o torcedor também tem saudade de ver a bola rolar. O sábado carente sem futebol, domingo também, até a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Mirassol. Atenção em Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de apenas R$ 9,90. O domingão vai ser de descanso para os jogadores que retomam as atividades na segunda-feira pela manhã na Toca. Aí sim, outra maratona pela frente
até está, né, voando baixo para a estreia contra o Mirassol. Tá certo, JBC? Certo, Rubem Júnior.